Boa tarde, galerinha do sétimo ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Aqui quem fala é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, vamos estar dando continuidade, né, àquele método de uma semana conteúdo mais atividade e na outra semana a correção desta atividade. Galera, isso aqui não é uma perda de tempo, beleza? A correção das atividades online, ela é essencialmente importante, né? Duas palavras de exagero mesmo. Então ela é importante. É importante vocês estarem corrigindo no caderno de vocês, nos cadernos de vocês, beleza? Porque assim, gente, essas questões podem estar sendo utilizadas em futuras provas. E se, se essas mesmas questões caírem e vocês não tiverem a resposta correta, né? Vai dar ruim. Então é bom fazerem a correção, beleza? Então chega de papo, vamos começar. Primeira questão: quais as principais características da flora do bioma Caatinga? Bom, galera, essa aí é uma questão fácil, porque foi trazida bem nítida na aula passada, né? São três as principais características da flora da Caatinga. Primeira, as plantas vão ser xerófilas, ou seja, vão estar acostumadas com a aridez por longos períodos. Ou seja, elas vão aguentar ficar sem água, sem chuva, por longos períodos de tempo, certo? Segunda característica, né? As plantas vão ser caducifólias. O que isso quer dizer? Que elas é a estratégia dessas plantas para reutilizarem e reservarem a água que elas ainda têm, né? O que elas vão fazer? Qual é a estratégia? Elas vão soltar as suas folhas, ou seja, as folhas vão cair em determinados períodos de seca extrema, digamos assim, né? Quando, quando os períodos de seca ficam muito longos, elas vão estar soltando suas folhas para se renovarem, fazendo assim uma estratégia, né, para não perderem água, beleza? E uma terceira característica é as raízes que são muito profundas. Tais raízes chegam até o lençol freático. Como citado na nossa última videoaula, basicamente são rios que vão estar passando no subsolo, que é um pouco abaixo de onde a gente está, beleza? Bem muito abaixo, digamos assim, né? Então, a gente vai ver aí, né, que essas três características, como trazido aí na nossa resposta, né, elas vão estar aí rodeando em relação a um único ponto, a falta de água, a escassez da água, beleza? Então a nossa resposta ficou: a vegetação dessa região é composta principalmente por plantas xerófilas, acostumadas com a aridez, né? E caducifólias, que perdem a folha durante o período mais seco, além de algumas árvores com raízes bem grandes, que conseguem captar a água do lençol freático em grandes profundidades e que, por isso, não perdem as suas folhas. Beleza, galera? Copiado. Próxima questão. Questão número 2. Explique qual o fator mais importante que faz com que o bioma Pantanal seja tão diversificado, tanto em sua flora como na sua fauna. Então, galera, ele está pedindo aqui um único fator. Eu sei que existe assim, alguns fatores que explicam essa grande diversidade, tanto nas espécies de plantas, que é a flora, né, como nas espécies de fauna, nas espécies de animais, que é a fauna. Mas ele quer o mais importante. Então, o mais importante seria os regimes dos rios, beleza? Esse bioma ele é totalmente dependente dos regimes dos rios. O que é isso? É como os rios vão se comportar, porque no Pantanal vão existir dois períodos: o chuvoso e o seco. No chuvoso, os rios eles vão praticamente alagar toda aquela planície, certo? Então as plantas elas vão estar adaptadas a esse habitat, beleza? Então a gente já tem um habitat aí úmido, né, e com alagamento, beleza? O outro período é o contrário, né? É o de seca, que quando vem esse período, né, que tem determinado período do ano, os rios vão começar a baixar o seu volume d'água e vão voltar aos seus leitos, né, de onde eles vêm.
E aí aquela área vai ficar um pouco seca, então algumas áreas vão ficar realmente sem água por um período grande de tempo. Então a gente vai ter umas características até mesmo da caatinga no bioma pantanal, beleza? Então o principal fator que faz o Pantanal ser tão diversificado são os regimes dos rios, beleza, galera? Então nossa resposta vai ficar assim. Esse bioma é muito influenciado pelos regimes dos rios presentes nesses lugares, pois durante o período chuvoso, que é entre outubro a abril, a água do Pantanal alaga grande parte da planície da região. Quando o período chuvoso acaba, os rios diminuem o seu volume d'água e retornam para os seus leitos. Por essa razão, a vegetação e os animais precisam adequar-se a essa movimentação das águas. Todos esses fatores tornam a vegetação do Pantanal muito diversificada. E com uma vegetação, uma flora muito diversificada, consequentemente teremos uma fauna muito diversificada também. Beleza, galera? Copiado. Próxima questão. Questão número 3. Ainda se tratando do bioma Pantanal, qual o significado de ter em sua flora exemplares de higrófilos? Galera, ele está falando de uma planta específica, beleza? Que ela quando a gente lembra de Pantanal, a gente lembra logo dela. Que são essas pequenas folhas, né, digamos assim, que estão em cima da água. Isso aí são plantas, beleza? Chamados higrófilos. O que elas são? São uma espécie de planta que só cresce, só vive em lugares úmidos, ou seja, cheios de água. Por quê? Porque elas só se criam nesses habitats? Porque elas possuem raízes muito pequenas. Elas não viveriam num solo que não teria água, porque as plantas precisam de água e os sais minerais para sobreviver, né? Para fazer a fotossíntese. Então, como elas têm as raízes muito pequenas, elas só vão existir em locais que a água seja abundante, né? Sejam alagadas, áreas alagadas, beleza? Então a nossa resposta fica: plantas higrófilas são plantas que só crescem em lugares úmidos. Suas raízes são pequenas e possuem grandes folhas para facilitarem a evaporação, além de possuírem caules muito desenvolvidos. Beleza, galera? Então, esses são os exemplares de higrófilos, né? É aquela lembrança que a gente tem do Pantanal mesmo, né? Que é quando a gente pensa em Pantanal, a gente pensa nessas plantas. Só que até esse momento, algumas pessoas poderiam não estar sabendo o que seriam essas plantas. Beleza, galera? Então, copiado e entendido, vamos para a próxima questão. Questão número 4. Quais as principais características do bioma Pampas? Então, galera, a primeira coisa que temos que falar sobre esse bioma tão diferente dos outros é a sua localização, que, como podemos ver no mapa, está localizado no extremo sul do país, né? Ali pelas áreas do Rio Grande do Sul, beleza? Por estar localizado nesta área, ele vai ter muitas diferenças em relação aos outros biomas. A começar pelo clima, né? Nessa região, nós sabemos que o sul do país, né, do Brasil, é a única parte que está em outra zona térmica, a zona temperada do sul. E isso, obviamente, vai trazer consequências diferenciadas nessa região. Uma delas é o clima. E até agora estávamos falando somente de clima tropical. Porém, no sul do país, no bioma Pampas, né, vai existir ali o clima subtropical. E isso vai trazer uma diferença enorme se comparar com os outros biomas, né? Porque é por conta desse clima subtropical que vai existir um tempo aí de frio e de seca que não vai permitir, né, vai trazer uma desvantagem para o bioma Pampas, né? Porque a sua vegetação não vai conseguir desenvolver-se. As únicas espécies de planta da sua flora, né, vão ser espécies de gramíneas, né? Seriam aquelas, em palavras mais bruscas, né, gramas, beleza? Então a gente tem aí a nossa foto, né? A gente pode perceber aí que o bioma Pampas ele vai ser uma planície, né? Outro fator que impede a variação, a diversidade da flora, beleza? E que a gente pode perceber que vão ser completamente formados, né, em sua grande maioria, por gramas, beleza? Então nossa resposta fica:
Bioma Pampas, localizado no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Esse bioma é bastante influenciado pelo clima subtropical. Em virtude do clima frio e seco, a vegetação não consegue desenvolver-se, sendo constituída principalmente por gramíneas. Beleza, galera? Copiado, então vamos para a última questão. Bom, quinta e última questão. Qual é uma das maiores desvantagens do bioma Pampas em relação ao clima? Galera, só para especificar um pouco aqui, o Pampas ele é muito diversificado, beleza? Ele é um bioma muito interessante de se falar, mas aqui eu estou trazendo as desvantagens dele. Mas não é só para você ficar pensando que o bioma Pampas é uma, entre aspas, porcaria de bioma, beleza? Ele tem as suas especificações, né? Tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. Aqui eu vou estar trazendo a desvantagem, beleza? Então, lembrando, né, qual é a maior desvantagem do bioma Pampas em relação ao clima, é que por o clima ser subtropical, né, isso vai dificultar em grande escala a diversidade da sua vegetação, da sua flora. Ou seja, várias espécies de plantas não podem existir nesse clima, não vão aguentar o clima frio e seco em determinados períodos de tempo. Então, uma desvantagem do bioma Pampas, né, em relação ao clima é a sua minoria de espécies de plantas, né? Então, a sua flora não vai ser diversificada, vai ser, como dito anteriormente, completamente, quase completamente, né, constituída por espécies de gramíneas, que são, né, espécies de gramas, beleza? Então, a nossa resposta vai ficar: o clima do bioma Pampas é bem definido entre um período de seca e outro de frio, consequências do clima subtropical da região. Isso prejudica a existência de várias espécies de plantas. E outro fator desvantajoso para a flora é o tipo de relevo da região, que no caso é uma planície, fazendo com que sua flora seja composta praticamente só por espécies de gramíneas. Esqueci um S aí em espécies. Bota um S aí, beleza? Então, galera, é isso, beleza? A aula vai terminando por aqui. Espero que todos tenham entendido e espero também que todos tenham corrigido se estiver errado no seu caderno, beleza? Se estiver um pouco diferente, tudo bem. Mas se a sua está bem diferente da minha, então vamos aí dar uma corrigida, beleza? Ah, pessoa, sua resposta está muito grande. Cara, essa é a resposta, beleza? Essa é a certa, beleza? Se a sua resposta tá um pouco reduzida aí, mas dá para entender, beleza. Só não vale dizer em poucas palavras, né? Isso não dá para tirar muito estudo daí, tá certo? O mais, galera, espero que todos tenham entendido, beleza? Qualquer dúvida, vou estar no WhatsApp. Para falar comigo, galera, vamos estar mantendo aí um horário de 12 às 5 da tarde, beleza? Esse horário é o melhor para se conversar comigo, certo? Tirar dúvidas, ok? Somente isso. O mais, galera, desejo a todos uma boa semana, bons estudos e nos vemos na próxima videoaula de Ciências da Natureza. Beleza, galera? Então, é nóis. Até a próxima semana.